senhores telespectadores, os horizontes da memória hoje são aqui no Museu dos Coches. Sabem que este Museu dos Coches é o mais famoso dos museus portugueses em todo o mundo, e por uma razão, é que a coleção de coches reais que aqui se guarda é a mais rica que existe em qualquer país do mundo. Não deixa de ser um pouco surpreendente, porque, enfim, os reis portugueses tiveram sempre privações e dificuldades, mas lá que a coleção dos coches é rica, é. Como veem, esta grande casa em que isto está, é uma sala de grandes dimensões, tem uma explicação. É que outrora não era propriamente uma sala. Isto era o picadeiro do Palácio Real. Era aqui que o rei, e naturalmente, enfim, os seus amigos, faziam exercícios equestres, a arte da cavalaria. Chegou assim até ao reinado de Dom Carlos. E foi a mulher de Dom Carlos, a rainha Dona Amélia, quem, primeiro ela não gostava realmente muito de ter os cavalos aqui, e em suma, ela insistiu muito com o rei em acabar com o picadeiro aqui dentro do palácio e guardar aqui os riquíssimos coches reais que estavam a apodrecer por essas cavalariças. Por isso, o museu deve-se principalmente à rainha Dona Amélia. Ela merece ser lembrada. Na nossa frente está o retrato da rainha Dona Amélia no próprio ano em que o Museu dos Coches abriu. É um retrato de um autor francês, um Victor Corcos. Eu peço a sua atenção para o retrato. Repare, é um retrato terrivelmente realista. Sem dúvida, é uma mulher bonita, claro, mas reparem, aquele rosto, ela parece estar a dizer: que mal fiz eu para ser rainha? É profundamente feminina, carnal, humana. Vejam, o volume do corpete parece adivinhar-se por debaixo do cetim do vestido. E há aquele diadema de pérolas, aquele diadema real, é de certo modo um mistério. Foi um diadema exatamente assim. Quem sabe lá se era o mesmo que levava a esposa do Duque de Bragança no dia do seu casamento. Este quadro foi posto aqui, e por baixo, leiam, que vale a pena. Aquilo que diz é: de picadeiro a museu, de museu a picadeiro. É um dos tais projetos portugueses. Isto começou por ser o picadeiro de El Rei, depois a rainha pediu, meteram-se cá os coches, e depois nasceu um projeto. Fazer um museu grande, um museu como deve ser, com as carruagens todas, e voltar a pôr aqui um picadeiro para cultivar a velha arte da cavalaria lusitana. Bom, mas isso são projetos. Depois começaram a dizer: o que é isto? Tirar daqui os coches? Não... Nesta altura está aquela parede pintada a dizer de museu a picadeiro, mas o projeto está parado. Qualquer dia o projeto do Museu dos Coches fica assim como o projeto do Alqueva. Daqui a 50 anos ainda havemos de estar a perguntar: picadeiro ou museu? É melhor os cavalinhos ou agora põem-se os coches, os cavalinhos? Portugal não consegue ultrapassar este sistema da hesitação permanente.
O carro mais antigo, que está aqui no museu, entrou em Lisboa no ano de 1619. É este. O mais moderno é o carro que trouxe ao rei Dom João VI, já depois da Revolução Liberal, em 1824. Reparem que entre estas datas, 1619, 1824, ficam 205 anos. São 2 séculos de história de Portugal que se podem evocar aqui nestas carruagens. 2 séculos de altos e baixos, de grandes momentos e de horas de tragédia. E era isso que eu gostava de fazer. O coche mais antigo é este. É o coche dos Filipes. Entrou em Portugal em 1619, quando o Filipe II de Portugal, portanto terceiro de Espanha, veio visitar Lisboa. Há quem diga que ele veio de Madrid até aqui neste coche. Eu não acredito, e não acredito por uma razão muito simples. Os rodados, as ferragens, não acusam desgaste nenhum. Isto é um coche que pouco circulou. Hoje está velho e a mim impressiona-me realmente o tipo de velhice, porque reparem num pormenor. Aqui ainda tem uma aplicação de latão dourado, parece bronze. Todo ele por cima, todo, estava forrado destas aplicações, mas roubaram tudo. Levaram tudo quanto luzia e julgavam que era de ouro. Só não puderam levar o que era mais pesado. Bom, e apesar de tudo, ele chegou até nós num regular estado de conservação. Devo-lhes dizer que é uma viatura de um grande valor, porque desta época, isto deve ter sido construído nos finais do século XVI, só há 2 carros em todo o mundo. Um é este e o outro guarda-se no Museu de Moscovo. Este tem certos pormenores que são curiosos e que revelam que ele foi imaginado para fazer grandes viagens. Um pormenor curioso era este. Levantando esta almofada, o rei dispunha de uma comodidade, que não tinha que sair da carruagem. Aliás, como calculam, toda a carruagem era forrada de cortinas espessas que hoje desapareceram. E todo o interior é de um grande luxo. Este teto da carruagem é todo de talha dourada. O domínio filipino, como sabem, durou até à restauração, que foi em 1640. Os portugueses, em 1640, entenderam que era preciso um rei português no trono de Portugal. Bom, mas naturalmente os espanhóis não entenderam da mesma maneira. E quando uns pensam assim e outros pensam de outra maneira, há uma guerra. Foi uma guerra terrível. A guerra foi desde 1640 a 1668, 28 anos de guerra. Por isso, deste reinado, por exemplo, do restaurador, Dom João IV, não há coche nenhum. O dinheiro era todo para a guerra. O filho dele, o Dom Afonso VI, também não teve coche nenhum. Bom, mas aqui já há uma história para contar. Quando o filho casou, quando esse Dom Afonso VI casou com uma princesa de França,
Dona Maria Francisca de Nemur, que ainda era prima afastada, mas prima, do grande vulto da Europa na altura, Luís XIV, o Rei Sol. E o Rei Sol, a França era a maior potência europeia do tempo, o Rei Sol, quando ela casou, deu-lhe 2 coches, imaginem, 2, este e este. Isto são prendas de casamento que o Rei Sol, o tal que dizia, o Estado sou eu, deu à nossa rainha Maria Francisca de Nemur. Essa rainha, está ali um retrato dela, vê-se que não era feia, só que esse casamento não podia ser. O nosso pobre Dom Afonso VI era um tropeço, ele mal falava, parece que nem falava nada, era hemiplégico, não se mexia, coitadito, era um diminuído profundo, e ela talvez não soubesse isso quando casou, ou então sabia, mas é claro, queria ser rainha, isto, uma coroa e um trono, e casou, mas parece que andou, foi neste lindíssimo coche que ela andou na altura do casamento. Bom, mas sentiu-se logo muito incomodada, percebeu logo bem que tinha caído, uma situação desgraçada que tinha arranjado, com aquele marido que não servia para nada, e entrou por um caminho que talvez, bem, isto não é assim um caminho bonito, mas foi o que aconteceu. Como o rei tinha um irmão chamado Pedro, que era um rapagão, bonito, atlético, com 18 anos, ela, já que o rei não servia para nada, aconchegou-se nos braços do cunhado. Ora, exatamente nessa altura, deu-se em Paris um escândalo que eu estou convencido que está relacionado com a história desta princesa. Um editor publicou um livro com umas cartas eróticas. Naquela altura aquilo até era um escândalo, chamado Lettre Portuguese, Cartas Portuguesas. Claro, em Portugal dizia-se que a prima do Rei Sol andava a meter o pé na argola, que pintava a manta, que toda a gente foi ver o livro. Bem, depois disseram que não, que eram as cartas de uma freirinha de um convento de Beja, e quem ficou com as culpas todas foi a pobre da Soror Mariana. É claro, é uma ideia minha, eu não posso garanti-lo, mas creio que a triste Mariana nunca escreveu carta nenhuma, e tudo aquilo foi um arranjo de um editor espertalhão para explorar o escândalo da prima del Rei Sol. Mas eu acho que os 3 monumentos mais importantes deste museu são os coches que estão agora diante de nós. São 3 dos coches que fizeram parte de uma embaixada que o rei de Portugal mandou ao Papa em 1716. Os coches foram esculpidos em Itália pelos mais caros e mais ilustres escultores italianos. Isto hoje é o que resta, porque os grandes coches eram 5, restam 3. E depois havia mais 10 coches pequenos, era uma grande embaixada. Dos que restam, este, eu dou-lhe o nome, eu bem sei que não é assim que lhe chamam aqui no museu, mas cada um fala como sabe. Este é o coche dos Lusíadas. Foi o próprio embaixador português que deu uma ideia ao escultor italiano. E eu acho que o nosso embaixador lá disse foi: olha,
Tu aí fazes. Eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a tuba antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. É isto o que esta escultura representa. Os oceanos, Tétis, que olha, a bola do mundo no seu dorso e que vence entre as ondas o gigante Adamastor. Aqui está o gigante. E Marte, a deusa da guerra, que manda um leão. O leão é Portugal e vence todas as guerras do mundo. O outro coche é o de Lisboa. É além que vem Lisboa. Está sentada num trono. Reparem que a saia não é da cor do mar, é da cor do ouro. Está a ser coroada pela deusa da fama. Está a ser servida pela divindade da abundância. Mas a riqueza vem realmente do trabalho de escravos negros, trabalho de escravos da Ásia, trabalho das minas do ouro. É a grandeza de Lisboa, que facilmente das outras é princesa. O último coche é esta obra-prima, a que chamam o coche dos oceanos, e chamam bem. Estas duas figuras, que se dão as mãos, representam o Oceano Atlântico, que enfim encontra as águas do Oceano Índico. E os europeus sabem que podem agora navegar sempre por mar, desde a Europa até a Ásia. Os oceanos dão-se as mãos. Além é Apolo quem aponta um destino. E é assim, nesta rota dos oceanos, que caminha o embaixador de Portugal. Eu acho que nunca houve um sentido tão triunfal. Hoje diz triunfalista e eu sei que está fora de moda, mas a história não é das coisas que estão na moda, é das coisas que já estiveram na moda. Nunca houve uma versão tão glorificante da posição de Portugal no mundo. Eu até pensava que este coche dos oceanos, estes oceanos que se dão as mãos, seriam adotados como logotipo da exposição dos oceanos, que é já para o ano que vem. Mas não foi. Gostos não se discutem. Agora, do que não tenho dúvida nenhuma, é que a exposição pode não levar lá o coche, mas os estrangeiros vêm aqui vê-lo. Vêm vê-lo e podem ficar surpreendidos. Olha o Índico, já com a barriga cheia de buracos. Olha o Atlântico, já nem tem dedos nos pés. Olha aquelas cortinas, a que estado aquilo chegou. É assim que Portugal preza o seu passado e a sua glória. O único coche que está num estado, enfim, relativamente razoável é este, porque como o mandaram à Europália e a seguir foi aos Estados Unidos, como foi lá fora, restauraram-no. Os outros dois nunca saíram, não foram restaurados. Mas vocês não veem que há o perigo de dizerem que a gente só se importa com o que se vê lá fora. É o tal aforismo do povo. Para fora
cordas de viola, por dentro pão bolorento. Espero que não tenha de se dizer isto a propósito deste coche. Com a Revolução Francesa, acabou o tempo dos coches. Devo-lhes dizer que aqui em Portugal, o Marquês de Pombal já não gostava muito de coches. Eu tenho aqui, neste pequeno livro, uma lei do Pombal em que proíbe de se andar num carro com mais de uma parelha atrelada. Uma parelha são 2 cavalos. Devo-lhes dizer que aos coches reais se atrelavam 8 parelhas e num coche de um grande, de um bispo ou de um embaixador, eram 6 parelhas. Por isso, o último verdadeiro coche que houve em Portugal, eu penso que foi este. Foi o coche em que a rainha Dona Maria I e o marido, estão além naquele retrato, foram os dois aqui em 1790 à inauguração da Basílica da Estrela. Eles não sabiam, mas foi a última grande festa do absolutismo em Portugal. Começou o drama da Europa, a guerra sangrenta, a corte sai de Lisboa, é o Brasil, são as invasões, é a Revolução Liberal, e é certo que o rei volta, mas quando percorre Lisboa, a multidão já diz estranhas saudações. O rei voltou, mas palha não achou e aos coices começou. Por isso, o carro em que Dom João VI percorre Lisboa, podem vê-lo, ele está além, mas reparem, aquilo já não é um coche. O verdadeiro coche é este, em que a rainha foi inaugurar a Basílica da Estrela.